Olá, boa noite, todo mundo. Estamos aqui para mais um encontro no colóquio da Mostra dos Estudantes para a Quadrienal de Praga. E é um grande prazer ter aqui essas três figuras que são significativas na cena teatral brasileira e no pensamento sobre uma cenografia brasileira, né? Então, bem-vindo, Márcio Tadeu, professora Ésia Neves e Rosana Rocha, super bem-vindos, né? E não sei se vocês querem fazer uma primeira palavra inicial, só para a gente abrir esse papo. Agradecer o convite, né, da Quadrienal, do nosso grupo, né, que a gente faz parte, e desejar uma boa palestra a todos e feliz Dia das Mulheres. É verdade. Agradecer à SP por organizar e viabilizar esse colóquio também. Maravilha. E você, Rosana? É isso, também queria só agradecer, né, por estar participando também desse encontro. E vamos lá para as conversas. Né? Legal. Bom, o tema de hoje são as narrativas cenográficas brasileiras, né? E antes de falar da questão das narrativas, feliz Dia das mulheres cenógrafas desse país, professora Ésia, Rosana, né? Já é uma profissão difícil, né? Já é uma arte muito difícil, e ainda mais como mulher é um desafio ainda maior, né? Então vocês são desbravadoras aí necessárias também para que o campo da cenografia tenha mais justiça de gênero, né? Então vamos falar sobre a questão das narrativas cenográficas brasileiras, né? O que acontece basicamente é que o Brasil ele vai desenvolver uma linguagem própria do ponto de vista da cenografia, né? Que é a partir de um autodidatismo aliado ao contato também com alguns mestres estrangeiros e ao desenvolvimento de uma linguagem cenográfica própria. E acho que os três convidados de hoje vão poder nos ajudar a enriquecer essa visão dessas narratividades cenográficas brasileiras, né? Vamos começar com o Márcio Tadeu. O Márcio Tadeu Santos Souza é formado em arquitetura pela FAU-USP e interpretação teatral pela EAD-USP, ator também, né, de formação, cenógrafo, figurinista, artista prático, gráfico, ator e professor. A partir da década de 1970, desenvolve a criação de trabalhos em cenografia e figurino para teatro, dança e shows. Trabalhou como cenógrafo na TV Cultura por 3 anos, fundou e atuou em grupos teatrais como o Pessoal do Vitor, Luz in Tenebris e Teatro dos Benditos Malditos. Recebeu os prêmios Governador do Estado, PCA, PETESP e indicação para Molière, entre outros. Foi um dos fundadores do Departamento de Artes Cênicas e coordenador dos Laboratórios de Cenografia e Indumentária do IA, da Unicamp. Participou como artista convidado da Mostra de Cenografia Espaço, da Cena Latino-Americana e da Seção Nacional da Quadrienal de Praga de 99. Representou a Unicamp nas mostras da Quadrienal, Seção das Escolas, nas edições de 95 até 2019. Atualmente colabora na Unicamp e na SP, Escola de Teatro. Então, eu passo a palavra ao Márcio Tadeu. Por favor, Márcio. Obrigado. Então, quando se fala numa narrativa, né, eu fiquei pensando em que narrativa seria mais urgente até, né? E esses últimos 4 anos
eu vi muita gente jovem, até gente de teatro, pedindo a ditadura, a intervenção militar. E isso me mexeu muito, né? Porque eu sou uma geração de cenografia que se formou dentro sob a ditadura, né? Ah, ah, e então acho que o meu relato é um pouco sobre esse período, esse tempo, o que era a censura para um grupo de teatro, né? Eu me formei na FAO e na Escola de Arte Dramática ao mesmo tempo, em 75, né? E na IAD nós saímos direto do curso para como um grupo de teatro, né? Que é com uma peça Vítor as Crianças no Poder aí éramos ilustres desconhecidos e o pessoal se referia a gente. O pessoalzinho do Vítor chegou, e aí a gente adotou o pessoal do Vítor, né? É, mas o que eu quero falar é sobre a rotina dessa censura para as pessoas de teatro, né? Você tinha é, quatro opções, digamos assim. Você resolvia fazer uma peça, um texto. Isso você teria que mandar para a censura, né? Então, a censura podia aprovar, né? Foi liberado sem censura, ou então liberado com cortes, né? Então você recebia aquilo tudo riscado e você fala assim, ainda dá para montar? O que eu faço? Né? Ou então proibido, completamente vetado, né? E a partir daí, você começa a montar, se você vê ainda a possibilidade de montar o espetáculo, e em seguida tem uma censura de espetáculo, né? E essa censura de espetáculo eh, eh, tem todo tipo de humilhação possível, né? Porque marcavam um horário, você na beira de estreia, marcava um horário em que os censores viriam. E são sempre assim, dois censores, Cosme e Damião, vinham sempre em duplas, né? E a gente tinha que ir até o departamento de censura buscar esses censores. Então, já assim, prepara o ensaio, mas tem que alguém ir buscar e trazer de carro, de táxi, sei lá, as pessoas para o ensaio. Elas assistiam o ensaio, muitas com pessoas absolutamente desqualificadas para isso. Elas acho que até eram escolhidas a dedo para ser gente que não gosta de teatro, que se irrita com isso, coisas assim. Então, a direção, né, fala assim, o melhor é que seja rápido. Então, os atores tinham a possibilidade de amortecer coisas para essa censura. Por exemplo, um palavrão ou uma coisa que era dita com muita força,
às vezes era dita levemente e o texto deveria correr, né? A coisa, rápido, 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 porque eles não estão nem interessados em nada. Agora, os atores estão vivos ali fazendo. A cenografia, ela tem uma materialidade, né? Você pode pôr uma luz que modifique coisas, mas ela está lá, né? E muitas vezes esses sensores, eles chegavam, você tinha que fazer um lanchezinho, tinha que ter alguma bolachas, coisas, um bolo, alguma coisa, porque senão já havia narizes meio torcidos e coisas, e às vezes chegava um e falava assim, pô, não tive esse horário, não posso, não pude nem almoçar e eu moro não sei aonde, né? E aí assim eles que marcaram o horário, né? E daí se vai ver almoço para essa pessoa, ou seja, todo tipo de provocações, né? Também quando terminava, né, o corrido, sempre tinha comentários ácidos e assim, bom, tem gosto para tudo, né? Esse tipo de coisa, né? E a gente tentava conversar um pouco, mas assim, o que pegava muito era figurinos, via de regra, estão chegando ainda, né, perto de estreia. E daí fala assim, não, traz tudo que é desenho. Às vezes eles dormiam durante a peça e acordavam causando, né? Então tinha essa coisa. Daí quero ver tudo que é desenho, porque o figurino ainda não está, e não sei o quê. Esse verde aqui é o quê? Então, todo tipo de questão era crivado de punhais ali, né? Aí liberavam, às vezes pediam para cortar alguma coisa da cenografia, muito chato, era um tipo de humilhação degradante, né? E aí, o que era resolvido era o que ia para o palco, mas sempre havia a possibilidade de a esposa de alguém ter ido assistir um espetáculo e falar, gente, como liberaram isso? E daí vinha de novo todo esse inferno, né? E também coisas assim. Durante a temporada, a censura tem direito a 12 ingressos semanais. Então, chegava na porta do teatro uma viatura e vim buscar os ingressos semanais. Até, entendeu? Mas é a coisa, né? Eu acho que o seguinte, pessoas hoje, jovens, que não tiveram a experiência, eu acho que é por pedem isso por quase uma ignorância mesmo, né? E eu sinto que nós quase dançamos há pouco tempo, né? Então, assim, quase tudo virou essa coisa. Então, não se quer mais isso. Eu que
tive lá, que fui formado embaixo dessa questão, eu não quero para os outros. Então, a minha narrativa é um pouco de que já pensava que essa coisa estava afastada, passada, mas ela está aí. Foi bola na trave, quase dançamos, né? Então, tem que se falar sobre isso, é quase como um mantra. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, até que ah, essa coisa, esses miasmas, essa sombra desapareça, né? Essa agora também é como a cenografia ela é visual, né? Ela é emocional, ela chega emocionalmente no público. O jogo, né, desses cenógrafos, né, dessa geração, era como burlar isso, como burlar, ou seja, como saltar em cima desse entulho da censura e se comunicar diretamente com a plateia, para que ela entenda e a censura não consiga ter meios de censurar, né? Muitas vezes, quando não tinha mais meio de censurar, acionava o terror, as milícias, né? Comando de caça aos comunistas, que atacavam teatro, e causavam medo até no público, né? A agressão à Roda Viva foi um absurdo, né? Eu também, como teatro estudantil, fiz trabalhei como ator numa montagem do Sede Sapiente, que foi uma direção do Alberto Guzic para o poema dramático Café, do Mário de Andrade. E isso se conseguiu o Teatro do Sede Sapiente, e estávamos fazendo a peça com um dos primeiros cenários do José de Anchieta, lindo, uma coisa, um telão e sacos de estopa que se carregava o café. Um espetáculo lindo, que eu adorei fazer. E aí chega um dia, as paredes do Sérgio Sapé, todas pichadas, fora canalha, não sei o que. E aí, quando chegamos às freiras, eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que... Aí ainda fizemos uma série de espetáculos com estudantes na porta, aguardando, vendo quem entra, uma certa defesa, né? Mas também o público sumiu, né? Então, assim, conseguiram acabar com a carreira do espetáculo. Posso só, Márcio, que a gente tem a questão do tempo que a gente precisa administrar. Tá bom. Mas eu queria só fazer uma observação. Acho muito interessante você trazer a questão de como era a cenografia na época da ditadura militar, né? E como que a cenografia também poderia ser censurada, tanto quanto o espetáculo, né? Mas se você puder encaminhar também para
para as imagens que eu acho que você deve ter aí, para a gente poder... Eu tenho algumas imagens, porque tem uma das... alguns cenógrafos foram meio faróis, né? Foram mestres mesmo. Por exemplo, na FAO tinha a presença do Flávio Império, né? E o Flávio Império foi um formador por excelência, né? Tem toda uma turma grande de cenógrafos que saíram, né, da FAO, né? Como a Márcia Benevento, a Cecília Serrote, a loira, o próprio Cerrone, eu, né? Que éramos alunos do Flávio, e o Flávio é, de certa forma, quem norteava essa, essa cenografia de resistência, né, com a obra dele, e Jenny Rato, Hélio Eschbauer, todos esses cenógrafos, eles também davam lições incríveis, né, para a gente. O Flávio Império, ele estava presente nas questões mais importantes, como assim, o teatro de arena e o teatro oficina, né? Ele fazia parte dos dois, e era ele está no Arena contra Zumbi, está no Os Inimigos, está Os Últimos, uma série de... E está no Roda Viva, né? Todos esses ataques a teatro e censura, ele está muito presente como uma das figuras de proa, né? Eu quero mostrar só uma cenografia do Flávio que ela não é muito conhecida, e ela está numa revista à parte, né? Ele dirigiu o TUSP, Teatro Universitário, uma montagem Os Fuzis da Senhora Carrá, e que foi para Nancy representar o país. E era uma montagem onde tinha toda uma metáfora, né, sobre a morte do estudante Edson, que foi assassinado no calabouço e tal, né? Por favor, Henrique, passa Então, era uma montagem toda com documentos, né, bem épica. Henrique. E tinha um grande pano ensanguentado, Guanabara, tal, a data. Então, era um espetáculo muito, muito forte nesse momento, né? Isso aqui é muito depois, no fim da ditadura, né? A ditadura já tinha terminado, e já se ia votar pela primeira vez em 89, né? E aí ainda teve um arreganhar de dentes de censura via igreja, né? A Cúria Metropolitana proibiu
uma alegoria do Joãozinho 30, que seria um Cristo mendigo que entraria com toda a favela. E aí o Joãozinho 30 cobriu a alegoria e colocou essa frase, né? Então é um desfile que é como se ele coroasse essa vitória da cenografia contra a censura, né? É um desfile memorável, inesquecível. Um pouco é isso, depois na conversa a gente vai falando mais. Maravilha, acho muito importante essas observações que você traz, porque isso é uma memória histórica da cenografia brasileira, né? E de que a cenografia fez parte de um movimento de resistência cultural, né, desse país. Sim. Muito obrigado, viu, Márcio? Bom, agora temos a palavra da professora Ésia Neves. Ela é arquiteta, está em Belém do Pará, né, nesse momento, muito longe daqui. Ela é arquiteta, cenógrafa e figurinista paraense, graduada em arquitetura e urbanismo pela Universidade da Amazônia, doutora em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAO, em 2007. Docente da Escola de Teatro e Dança da UFPA, desde 2004, onde atua no curso técnico de cenografia desde 2005 e no curso técnico em figurino cênico desde 2010. Curso que criou e coordenou por 7 anos. Criou cenografias e figurinos para diferentes espetáculos e orientou a proposta de figurino da ETDU-FPA, selecionada para a Mostra de Escolas de Cenografia da Quadrienal em 2007. Então, com a palavra, professora Ésia, fique à vontade. Obrigada, Rodolfo. O Henrique tem que compartilhar aí. Obrigada, Henrique. Então, falando de narrativas cenográficas, eu pensei em falar de um cenógrafo paraense, e aí eu não tenho muito material dele. Conversei com ele, ele me mandou um material da ópera, né, que ele fez cenários para ópera. Então, eu ouvi falar do Festival de Ópera do Pará, que é um festival muito tradicional aqui. Então, eu vou começar a falar sobre isso. Então, vou mostrar porque esse festival reúne cenógrafos do Brasil todo e cenógrafos daqui do Pará também, figurinistas, né, toda a equipe técnica. Então, o Teatro da Paz, só uma entrada aqui, uma introdução, ele foi fundado em fevereiro de 1978, no auge do ciclo da borracha, né, o ciclo econômico da borracha em toda a região amazônica. E foi o primeiro teatro da região. E esse projeto do Teatro da Paz, ele foi inspirado no Teatro Scala de Milão, da Itália. Ele tem uma capacidade para 900 espectadores e foi construído com materiais mais nobres da época, né? Ferro, cristais, tudo importado da Inglaterra, da França, coisas revestidas com ouro, folhas de ouro, então eram muito materiais nobres, né? Para a elite mesmo. O Teatro da Paz, então, foi inaugurado com um espetáculo As Duas Órfãs e com a Orquestra Sinfônica do maestro Francisco Libano Colas. Os teatros Amazonas, em Manaus e o da Paz traziam, nessa época, né, do período do ciclo da borracha, famosas companhias líricas da Europa que não se apresentavam em outras regiões, elas vinham para cá de navio, se apresentavam em Belém, se apresentavam em Manaus e iam embora, não iam para o sul, por exemplo. E aí teve o fim, né, o ciclo da borracha por volta de 1910, e aí o teatro entrou em declínio, né, reduzindo a capacidade de apresentação e deteriorando, né. Aí ficou muito tempo, e aqui em 2002, 2 anos antes, ele começa uma reforma grande, reforma completamente e reabre com esse festival de ópera. Então, o festival de ópera começa em 2002.
E a ópera, ela é um gênero artístico que possibilita a reunião de todas as artes num único espetáculo. É música, são os músicos, os instrumentistas, os cantores, os cenógrafos, os figurinistas, os cenotécnicos, é uma infinidade de gente que reúne para se fazer uma ópera, né? A primeira ópera, então, encenada foi Macbeth, de Verdi, regida por Patrick Schiller. Aqui é o interior do teatro, né, a fachada. E aí eu vou começar a mostrar rapidinho as imagens das óperas ao longo, já são 20 anos, né, de ópera. Então, o primeiro festival, em 2002, teve Macbeth, esse cenário, e a Viúva Alegre, esse cenário. Eu não consegui os técnicos que foram responsáveis pela ópera. Aqui, em 2003, teve o segundo festival, onde nós tivemos a Flauta Mágica, com um teatro de luz negra, trazido pelo Fernando Agnier, e a Imago, companhia de animação. Tá? Os figurinos da Helena Toscano, iluminação de Thelma Fernandes. A gente vê que é uma equipe paulista, né? Mas esse espetáculo foi trazido já uma montagem feita em São Paulo. Aqui nós tivemos a honra de ter Pagliatti, o José de Anchieta montando a cenografia e o figurino, esse aqui do cantinho, né, que ele bota um carro em cena, ele veio a Belém e montou. Aqui ainda é a Flauta Mágica, né, com teatro de som de luz negra. Aí o terceiro festival, em 2004, a gente tem a montagem de Carmen, onde teve uma produção cenográfica do cenário de David Hingis, que é um americano, e figurinos do Fábio Namatame, porque também os figurinos foram trazidos de uma outra montagem de Carmen em São Paulo. Então, o Fábio Namatame, Marcos Pedroso e Vado Gonçalves. Então, às vezes, eles fazem parcerias, né, entre os teatros. Nesse ano também, de 2004, teve a montagem de La Serva Padrona e o Barbeiro de Sevilha. Não trouxe imagens, porque senão ia ficar muita coisa. Em 2005, já então no quarto Festival de Ópera, tivemos Madame Butterfly, que é esse cenário, e Bug Jargal, que teve como cenógrafo também esse americano chamado David Hingis, que ele montou cenários e figurinos. E Wagner Pinto fez a luz. Em 2006, tivemos o quinto Festival de Ópera com Rigoletto, de Verdi. Também não encontrei referências sobre quem montou o cenário figurino. Aqui da Iara, nesse mesmo ano do Gama Malcher, encontrei figurinos de Fernando Leite, mas também não localizei os técnicos. O sexto Festival de Ópera em 2007, então aqui em 2007 muda o governo, e o novo governo resolve então nominar como primeiro Festival Internacional de Ópera da Amazônia. Então começa uma contagem de acordo com esse governo, do primeiro em diante, mas a gente continua contando, é o sexto. Então, o sexto Festival de Ópera, então foi montado lá Cenerentola, e o cenógrafo que eu ia falar é o Cláudio Rego, que fez muitos cenários para óperas aqui. Então, esse novo governo resolve chamar mais pessoas daqui do Pará para montagem. Então, tivemos a cenografia do Cláudio Rego, figurino também, Sirena Cenerentola, e a iluminação e a direção do Caetano Vilela. Caetano Vilela faz várias óperas aqui em Belém, ou dirigindo, ou como iluminador. E o Guarani, né, de Carlos Gomes, dirigido por William Ferrara, que também fez os cenários, e o Hélio Alvarez, que é figurinista daqui do Pará, à luz do Caetano Vilela. E também teve Gianni Stick, nesse mesmo ano, 2007, com cenários de Fernando Pessoa, que tanto o Cláudio Rego quanto o Fernando Pessoa, que são paraenses, são arquitetos e trabalham com essa parte de cenografia, né, e o Cláudio com figurino também. Aqui também os figurinos do Hélio Alvarez, iluminação do Rubens Almeida, que é um iluminador paraense que trabalha no Teatro da Paz. Aí no sétimo Festival de Ópera, em 2008, que seria o segundo do internacional, segundo aquele governo, o novo governo, nesse período, teve a montagem de La Bohème e de O Morcego. Os cenários são do Fernando Pessoa e figurinos de Fernando Leite, de La Bohème, e Hélio Alvarez, que é paraense, do Morcego. Iluminação do Wagner Pinto.
E no 7º Festival de Ópera, já em 2008, que também é o 2º festival, teríamos... Então, as óperas sempre têm uma quando tem pouca verba no ano, ou tem algum evento, alguma reforma no teatro, ou pelo menos 2 ou 3 óperas em cada festival. Né? Nesse ano aqui tiveram 4 óperas, então ainda teve Tom Pasquale, que também o Cláudio Rego montou, foi responsável pela cenografia e pelos figurinos, a iluminação da Sônia Lopes, e o Viajante das Lendas Amazônicas, com uma equipe toda paraense, né, Esther Sá dirigindo, Nando Lima fazendo a cenografia, figurinos de Maurício Franco, iluminação Patrícia Gondim. E aí, em 2009, que seria o 3º Festival Internacional, porém o 8º na sequência, né, teve a montagem de Romeu e Julieta, né? E aí já aparece o Carlos Dallar Melino, que é um cenógrafo que trabalha muito com desenhos em perspectiva, né? No papel volumétrico é desenho em perspectiva, né? Então ele montou Romeu e Julieta e o figurino do Fernando Leite, a iluminação do Rubens Almeida e também do cenógrafo, né? Ele, como já estava por aí, fez o cenário também de La Cambiale do Matrimônio em 2009, seria o 8º festival, direção do William Ferrara, cenografia de Carlos Dallar Melino, figurinos do Hélio Alvarez, iluminação do Rubens, né? Então, é esse cenário que aparece no fundo, né? Um desenho. No 9º festival, eu não encontrei imagens, foi montado La Traviata, esse ano teve uma reforma, em 2010, caiu o teto do teatro, o gesso da entrada do teatro caiu, desabou, e aí o teatro foi fechado para uma reforma, então só teve uma ópera, só depois que reformou, reabriu com La Traviata, mas eu não encontrei imagens também. O 10º Festival de Ópera, já em 2011, teve Carmina Burana, do Kawoff, com a cenografia do Fernando Pessoa e o figurino da Helena Toscano, e luz do Rubens Almeida. Então, era um cenário que tinha essa árvore, a roda da fortuna, né? Rodava isso aqui, essa escultura aqui no meio também girava. E o Fernando Pessoa também montou a outra ópera dessa temporada, do 10º Festival, que foi Tosca. Tá? Ele fez a cenografia e a Helena Toscano os figurinos. E a iluminação do Lucas Gonçalves e Rubens Almeida. Então, são 3 ou 4 atos, tem mais um cenário, mas eu só trouxe esses 2. No 11º festival, já em 2012, então a gente tem 2 espetáculos, Cavalaria Rusticana, João e Maria. João e Maria também é trazido de fora, né? Também do Fernando Anier, com um teatro negro, né? E com a Companhia Imago, com manipulações de bonecos e tudo mais. E então o Fernando Anier é responsável pela cenografia e figurino, e a iluminação do Wagner Freire. E aqui a Cavalaria Rusticana, também cenografia do paraense, Fernando Pessoa, figurinos de Cássio Brasil, e o Yakov faz a direção cênica e a iluminação. Aqui no 11º festival, em 2012, tivemos Salomé, com a direção do Vrona e a cenografia da Duda, que é uma cenografia muito elaborada, muito com a luz do Caetano Vilela, né? Uma cenografia muito bonita de se e figurinos da Helena Toscano. Aqui em 2013, no 12º festival, nós tivemos também Elixir do Amor e o Trovador. A cenografia do Elixir do Amor também foi feita pelo José de Anchieta, ele também veio aqui, até nessa época eu o conheci, muito bacana. E o Trovador, a gente teve 2 cenógrafos italianos, foi o Giorgio Drioli e o Pietro Lenzini, que inclusive vieram aqui na escola, deram umas palestras para os nossos alunos, os nossos alunos os ajudaram a construir os cenários que são desenhados, né? Vários são fundos desenhados, pinturas. Os figurinos são da Helena Toscano e a iluminação do Rubens. Aqui, ainda em 2013, no 12º Festival, nós também tivemos o Navio Fantasma,
que também tem uma cenografia da Dudaruc, que é uma cenografia que não muda, não tem muita mudança, assim. Ela é fixa, como se fosse uma doca, um cais, ou como se fosse o interior de um navio. O que tem muita mudança é a iluminação, como vocês podem ver. E esse navio, que seria o casco do navio que sobe e desce, eu tenho um vídeo que o Henrique vai passar na sequência, que vai mostrar o show da cenografia, porque Caetano Vilela está nessa cenografia, né, e Helena Toscano faz os figurinos, e a luz é que dá o show nessa ópera. Então, aqui esse casco, essa base do navio desce, e todas essas luzes aqui se acendem, essas daqui. Henrique, se você puder passar para eles olharem o navio fantasma, por favor. Obrigada, Henrique, acho que era só isso. Não, ainda tem que voltar para a apresentação, Henrique. Obrigada. Então, vocês viram que a luz faz um show. Aí, no ano seguinte, em 2014, o 13º Festival de Ópera, novamente Caetano Vilela. Então, quando ele dirige e ele é o iluminador, ele arrasa. Então, aqui foi Mefistófeles, do Arrigo Boito, a direção é do Caetano, a iluminação também, e a cenografia é o Chris Eisner e o Olinto Malaquias. Também nessa época, o teatro abriu para os alunos de cenografia de figurino poderem ir lá, poderem acompanhar, isso é muito bacana. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para os alunos, né, poderem conhecer esses cenógrafos. O Cris é uma pessoa maravilhosa, o Olinto também foi maravilhoso, todo mundo. E, então, Mefistófeles tem vários cenários, aqui é o próprio Mefistófeles, um figurino que lembra carne, como se ele estivesse sem a pele, né? E aqui o início do espetáculo com Adão e Eva completamente nus, com a árvore, né, do desejo. Aqui já uma mostra da iluminação, e acho que a próxima imagem seria um pequeno videozinho, só para vocês verem um show de luzes. Deixa eu só explicar. No final do espetáculo, o demônio, que é o Mefistófeles, tenta levar a alma do senhor lá, que eu esqueci o nome. Então, desce uma cruz que se acende com a força de Deus, e no final ele acaba não levando, e o demônio é afastado dele, mas eu só vou mostrar a força de Deus pela luz da cruz que aparece. Por favor, Henrique. Aí também, em 2014, também teve Blue Monday, que é toda paraense, né? Maria Silvia dirigiu e pensou o cenário. Esses cenários, assim, a gente tem um ótimo cenotécnico aqui no teatro, que é o Ribamar. É só você dizer, olha, eu quero isso, ele vai lá e constrói do jeito que você quiser, né? Do jeito que você precisa. O Hélio Alvarez fez os figurinos e o Rubens fez a iluminação. É bom também ressaltar que tem ótimos maquiadores aqui, então sempre ou é o Omar Júnior ou é o André Ramos que fazem a maquiagem dos espetáculos aqui. E também tem um aluno nosso, que é o Cláudio Bastos, que fez cenografia aqui. Ele entrou lá em 2005, começou a trabalhar como assistente de palco, e hoje ele é diretor de palco de algumas das óperas, é um orgulho para nós. Aqui foi Otelo, em 2014, no 13º Festival.
da Duda Aruki também, os cenários dela são maravilhosos. Figurino do Namatame, o Namatame também, nessa época, ele veio até aqui na escola para a gente ajudar a fazer uns chapéus para ele, de dobraduras, que ele queria uns chapéus, ele foi maravilhoso, ele vinha aqui, os alunos iam lá, e foi maravilhoso esse contato, né? A Vrona dirigiu, então, aqui os cenários da Duda Aruki, iluminação do Wagner Antônio. Aqui, esse é especial aqui, porque a gente tem a Ceia dos Cardeais, né, que foi uma montagem também desse período, e teve os Pescadores de Pérola. A direção foi do Fernando Meirelles, e ele é um cineasta, ele trouxe toda a equipe dele, a cenografia foi Cássia Amarante, que é um cenógrafo mais para a área de cinema, né? A Verônica Julian, a Joyce Drummond, e esse espetáculo tem um olhar do cineasta, né? Então, eu quero que o Henrique passe para vocês o início do espetáculo, para vocês verem como é lindo. Por favor, Henrique. Maravilhoso, né? Então, uma tela da Rosca, uma projeção, os meninos, 2 alunos aqui, que eram, na época, alunos de teatro, pendurados no cabo, e parecendo que estavam mergulhando mesmo no fundo do mar para pescar as pérolas. Em 2016, né, o 15º Festival de Ópera teve Turandot, foi a única ópera desse ano, com Caetano Vilela dirigindo, Rony Rich fazendo a cenografia, e Adam Martinez, que é da Colômbia, fazendo os figurinos, e geralmente o Caetano, quando dirige, ele também faz a luz. Em 2017, no 16º festival, nós tivemos 2 espetáculos, que foi Dom Giovanni e a Voz Humana. Dom Giovanni, Mauro Vrona, cenografia do Nicolas Boni, da Argentina, e figurinos do Fábio Namatame, iluminação do Caetano. A Voz Humana, que é esse outro espetáculo aqui. Aqui, em 2018, no 17º Festival de Ópera, nós tivemos A Vida Breve, né, do Manuel Fala, com, de novo, Caetano Vilela fazendo luz e a direção cênica, com Duda Aruki fazendo cenários maravilhosos, figurino do Ronaldo Fraga. Então, para vocês verem a beleza dos cenários. Todos esses cenários foram produzidos aqui, com um Ribamar, com uma equipe que eles contratam, eles alugam um galpão, é tudo montado lá, e aí vem depois para o teatro pronto para montagem. Aqui também, né, no 17º Festival, um baile de máscara, também a Duda Aruki fez a cenografia e o Hélio Alvarez fez os figurinos. E Rubens Almeida a luz. Eu acho que é direção do Vrona, mas eu não encontrei com certeza. Tá? Então, cenários também bem lindos da Duda. Aqui em 2019, o 18º, a gente teve o Matrimônio Secreto, que são cenários do Cláudio Rego, paraense, a direção do Walter Neiva, figurinos do Fernando Leite, iluminação do Rubens Almeida. Né? Então, esse cenário em sépia, né? E a cor, bastante cor nos figurinos. A Sura Angélica foi montada dentro da igreja de Santo Alexandre, aí não foi no teatro, foi na igreja, porque é uma igreja que foi transformada quase que numa sala de espetáculos, né?
e foi montada lá. Mas teve cenário da Nandressa e do Cláudio Bastos, que é o nosso ex-aluno. Ainda em 2019, teve a montagem de Amal e os Visitantes da Noite, dirigido praticamente todos paraenses, né? A Gina Vieira dirigiu, a Nandressa Nunes e o Cláudio Bastos fizeram a cenografia e o Cláudio Rego fez os figurinos com a iluminação do Rubens Almeida. Esse espetáculo já é quase perto, já no Natal, né, em dezembro, e véspera da gente entrar em pandemia, né? E aí, quando foi em 2020, então não teve o festival por conta da pandemia, que seria o 19º. O que teve nesse período, como a gente ficava em casa, o teatro criou um curso de formação, que teve a primeira turma em 2019 só para cantores, e aí em 2020 ele abriu para os técnicos. Então, eu também fiz o curso, e aí tinha camareira, tinha costureira, tinha cenógrafo, tinha cenotécnico, fazendo esse curso tudo online, e aí a gente fez curso com vários desses profissionais, até o Walter Neiva, né, deu até uma palestra para a gente, o Fábio Namatame, a gente fez com vários profissionais. E teve uma montagem de Diabrese, que foi dentro da segunda turma do curso de formação em ópera. A gente se dividiu em equipes, e uma das equipes ficou com esse espetáculo, e ele foi montado em 2021. Com a direção da Gina Vieira, cenários e figurinos do Cláudio Rego, e iluminação do Rubens. Aqui teve uma apresentação só num dia só, para as custodiadas do sistema penal, porque elas ajudaram a confeccionar os figurinos, numa parceria também do governo do estado com o sistema carcerário daqui. Deixa eu tomar um gole de água, gente. E foi só um dia de apresentação. Aqui são os desenhos do Cláudio para esse espetáculo. E aí, desculpa, em 2021 também a gente teve o Tabarro, né, que é o Capote, traduzindo, com direção da Gena, e a cenografia do Carlos Dalla Merlindo, que também é um desenho, né, um desenho que ele fez em perspectiva, com esse barco ancorado no cais, vamos assim. E já o figurino já é Fernando Leite, em parceria com as custodiadas do sistema penitenciário, que se chama Projeto Sons da Liberdade. A iluminação do Fábio Rete. Aqui também é o Rio Tabarro. E também teve esse... Já estou terminando, Rodolfo. Ópera dos Terreiros, que uma das cenografias é com material muito nosso aqui, que é o Miriti, que foi 2 alunas nossas aqui de cenografia, que fizeram esse navio, barco, tudo de Miriti. Mas é um espetáculo que veio da Bahia, né? Aqui as Bodas de Fígaro, que foi a Desirê Bastos, do Rio de Janeiro, que fez a cenografia, figurinos de Fernando Leite, com as custodiadas do sistema penitenciário, e o Rubens Almeida fez a luz, dirigido pelo argentino Pablo Maritano, com cenários bem bonitos da Desirê, também adorei. E o último espetáculo, que foi feito no final do ano passado, foi Armide, no final de 2022, onde o Marcelo Marques dirigiu, fez o figurino e a luz e a cenografia, e a luz foi do Rubens Almeida. Também aqui nesse espetáculo ele veio para cá, a gente ajudou, as alunas de figurino ajudaram a construir esses figurinos, então foi muito bacana o processo. Tá? Aí são o cenário ainda do Armide, e acho que a última imagem, que no final o cenário todo desmonta, como se estivesse todo destruído, né? E é isso, muito obrigada, eu espero ter contribuído aí. Professora Eza, muito obrigado. É maravilhoso poder dividir com alguém que está do outro lado do Brasil e ter uma experiência tão rica, né? E que interessante também essa troca entre a escola e as produções profissionais, né? Isso deve ser um processo muito rico para os estudantes de cenografia, né? Muito bacana. Muito bem. E agora vamos para nossa última palestrante, conferencista, Rosana Rocha, é artista visual, cenógrafa e educadora.
Chegou na cenografia primeiro pela formação em artes plásticas, o que lhe permite uma liberdade de construção cênica através do envolvimento com diversas materialidades aplicadas às dramaturgias da cena. É ex-aluna de cenografia e figurino da SP Escola de Teatro, onde foi bolsista dos professores Serrone e do Marcelo Dene. Trabalhou em São Paulo como assistente de cenografia no espaço cenográfico e também como técnica de arte para outros espaços de produção cênica. Faz cenários e figurinos para grupos de teatro independentes, direção de arte e oficinas sobre os temas em outras organizações, fábricas de cultura, oficina lab, festivais de teatro e ONGs. Hoje, trabalha como figurinista do Teatro Escola Basileu França, em Goiânia, sua cidade natal. Participou da Quadrienal de Praga de 2015 como estudante e hoje faz parte da curadoria da Mostra dos Estudantes de 2023. Então, bem-vinda, Rosana, e passo a palavra para você. Boa noite a todos. Eu estava aqui pensando, né, estudando, tem uma série de livros e de pesquisa assim, para a gente pensar em como falar sobre as narrativas cenográficas, né, brasileiras, como contar essa história, né, porque contar a história da cenografia brasileira, contar a história do teatro, né, brasileiro. E não tem pretensão, né, não tem como a gente falar aqui, falar sobre cada período, um período romântico, da época de revista, teatro de operetas, né, da era das companhias, já o período contemporâneo, esse período de ditadura e militância, né, que o Márcio colocou com a própria experiência dele. Mas, assim, primeiro, quando a gente vai pensar na cenografia brasileira, né, na história, nas narrativas da cenografia brasileira, a gente tem que pensar que é uma história da cenografia ocidental, né? É uma história do teatro ocidental, porque hoje a gente precisa estar em tempos de ter olhares, né? Olhar a história a contrapelo, se aprofundar em outras questões que não foram contadas, né? Mas o que a gente tem pontualmente, né, historicamente, dentro da história dos espaços, dos grupos teatrais, dentro da nossa narrativa, não tem como a gente ignorar, né? Na verdade, a gente precisa saber, né, esses pontos, a história do que aconteceu, sobre as produções cenográficas, as relevâncias, né, de cada período, para poder questionar e colocar nos pontos importantes de hoje, né, nas questões que são tão importantes da gente questionar e colocar em pauta, né? Então, assim, se a gente fosse falar sobre a cenografia, a narrativa cenográfica, né, no período no Brasil, desde do início do teatro, praticamente não tinha, eram só reproduções de cenários, né, de telões vindos do estrangeiro, todos prontos, aplicados, quase praticamente em 4 séculos, foi assim, né, cenários que vinham e prontos, né, praticamente pinturas de telões, que eram colocados com poucos mobiliários, eram colocados em cima do palco, e só reproduções, né, eram só colocados por pessoas que nem eram profissionais, né? Profissionais da área, não tinham profissionais de montagem e tal. Então, assim, a cenografia só foi ser relevante enquanto estética, enquanto conceito, né? Enquanto questão importante para o teatro, depois lá da década de 40, né? Que até então eram só um trabalho de pintura, né? Pintura e perspectiva, né? E depois foi começando a ter os cenários de gabinete, que eram, né, os painéis de madeira forrados com tecido e pintado, que eram, né, alugados e trocados, às vezes, eles
tinham tão pouca importância no sentido conceitual de empenho de cada espetáculo, né, de empenho de importância para a narrativa, né, do espetáculo, que eles eram, assim, trocados, né, às vezes chegavam lá no depósito e falavam, preciso de um cenário de uma sala ou de uma floresta, né, então pegava alguns mobiliários e via esses telões, né, realistas, muito realistas, né, que era, assim, a grande questão, né, a impressão, que era impressionante, era esse realismo todo. Algumas, depois tem a evolução, né, de ter das maquinarias, que faziam alguns efeitos, mas, assim, aí é muito longo foi um período muito longo de técnica, vamos dizer assim, de tipo de produção, de tipo de material, que não se alterou. E depois da década de 40, que começa por conta dos movimentos. E aí era o ponto que eu queria chegar, né, para começar a falar. O que faz a diferença nessas narrativas, o que faz mudar e se alterar e construir uma narrativa da cenografia e da importância dessa construção, dessa modificação ao longo do tempo, né? Então, sempre vai ter a questão do período histórico, né? O que estava acontecendo, que era importante, e alguns processos que são do próprio fazer. E me interessou, do próprio fazer, né? Da feitura, da construção, da necessidade de cada espetáculo. E aí me interessou muito pensar no ponto de vista, de falar dessa narrativa, no ponto de vista de quem está de fora do palco, né? Eu também tenho essa formação de artes plásticas, trabalhei também como técnica em muitas produções de teatro, então tem esse olhar para estar junto para estar por trás da cena, né? Para estar nos bastidores, me interessou para tentar contar um pouquinho. E também por conta do livro do Jorge Ferreira Silva, né, que é um cenotécnico que veio do Uruguai para o Brasil em 75, né, ele começou a carreira dele em São Paulo, e aí ele lançou durante a pandemia, né, acho que 2021 foi o primeiro, né, o teatro, vou mostrar aqui para vocês, Os Invisíveis do Teatro, o primeiro ato, que conta, eu não sei se está dando para enxergar direito, parece que está meio embaçado por causa do fundo. Bom, depois eu coloco. Os Invisíveis do Teatro, o primeiro ato, que conta a participação dele, o ponto de vista dele, né, a história dele com a cenografia, como cenotécnico, como maquinista, da década de 70 até 80, e depois tem Os Invisíveis do Teatro, o segundo ato, que vai contar de 80 a 90, os anos 2000, e tem para lançar ainda o terceiro ato, né? Então, essa perspectiva, só que o que acontece? A cenografia, como narrativa cenográfica, como mudança dos cenários, a técnica em si, eu estava até falando com a professora Viviane Ramos, né? A técnica em si, ela não muda tanto, não é o tipo, a artesania, que é a grande questão que altera, que se altera praticamente não a mesma, tem umas mudanças de cada cenotécnico, de cada artesão, de cada trabalho, né? A necessidade de trabalhar com materiais diferentes, né? E também que vão surgindo, né, a evolução dos materiais. Na verdade, a forma, né, os métodos de construção de praticáveis e de elementos básicos da cenografia são praticamente os mesmos. Tem os tradicionais e tem os que vão se adaptando com diferentes materiais, mas eles têm um fundamento que, né, um modo tradicional de se fazer.
E o que vai mudando, né? O que na verdade transforma a forma de fazer, a forma desses profissionais trabalharem e se relacionarem, né, uns com os outros, é a evolução dos formatos do teatro, né, pelos períodos, né, como na fala do Márcio, né, no período da ditadura, tem umas questões muito específicas, né, de como construir uma cenografia, né, com símbolos, com elementos que vão estar lá ao vivo e pronto, né, que enquanto um ator pode o ator está ao vivo, mas ele pode mudar na hora, ele pode falar mais rápido, ele tem uma possibilidade de estar com o corpo vivo e dar um jeito no dia da apresentação ou no dia da auditoria ali, né, para ser aprovado ou não a peça, né, para não ser cortada, mas o cenário ele precisa estar pronto lá, né? Então, isso é esse tipo de questão, e dentro da situação histórica, né, do que estava acontecendo de cada período, é o que faz a mudança, né, na questão técnica da cenografia, e os materiais que foram mudando, né, a tecnologia dos materiais que, dentro para os cenotécnicos, foram mudando muito lentamente, assim, né, nesse período, portanto, já para esse período, da década de 70 para 80, foram, em relação à iluminação, né, aos profissionais da iluminação, que teve, de repente, um boom, né, de 80 para 90, uma quantidade de tipos diferentes de lâmpada. Na verdade, desde o princípio a iluminação, né, tem umas imagens dessas iluminações teatrais, desde das tochas, né, dos tipos de tochas, a velas, tem uma grande alteração e mudança para as lâmpadas, que também acabavam, mesmo sendo da iluminação, materiais de iluminação, tem os objetos cênicos, né, e tem cenários que usam essa iluminação também, que está no próprio livro do Jorge, tem alguns exemplos sobre isso, né, de como lidar com esses materiais. E por não ter, né, o LED ou a fibra óptica, o que foi feito, como era feito em outros períodos, era com muita criatividade e com limitações, né? Então, essa evolução tecnológica, né, muito para iluminação e muito para sonorização, né, aconteceu de forma mais devagar e até hoje não tem, assim, tem materiais que são, até a própria madeira, né, que se trabalha com muita madeira nos cenários, até hoje, mas aí tem uma forma industrial, né, eles chegam umas formas, um tempo industrial e formatos de corte que já vem muito mais acertado, que facilita a montagem, né, que facilita o projeto, né, saber que aquele modelo você vai comprar e vai estar no formato correto, que é só encaixar, do que antes você tinha que ajeitar madeira, ou trabalhar madeira, ou coisas assim, né, para poder encaixar direitinho, e assim, era muito mais tempo para fazer isso. Então, o que teve para as cenotécnicas, né, de mudança, assim, foram, com o tempo, o aparecimento de algumas ferramentas, né, tipo a parafusadeira e as parafusadeiras Phillips, né, com os parafusos Phillips, que tem uma força maior, uma segurança maior nos materiais, e que antes era feito no prego, né, que tinha até era construído nos pregos, assim, de forma simples, tinha até tem um nome para o tipo de inclinação que eles faziam para aplicar a
forma mais fácil de aplicar, de deixar uma madeira em pé, era colocar o prego numa inclinação de 45 graus, né? Que depois você tirava também e não machucava, não entortava tanto os pregos, porque depois eles ficavam assim no tempo vago, nos tempos vagos ficavam desentortando prego por prego para ser reutilizado. Então, essa relação com o tempo também mudou muito, né? O tempo de produção e os tipos de produção. As máquinas, né, de corte, tipo a máquina de policorte, que o Jorge vai contar que porque uma coisa é o que tinha no mundo, ofertado no mercado, e também era o que chegava no Brasil, né, em cada período. Então, assim, ele tinha a máquina de policorte lá, comprou lá em 96 para o espetáculo Drácula e seus vampiros, né, do Antunes Filho, e com a cenografia do Serrone. Foi a primeira vez que ele comprou essa máquina, e aí que ele comprou também, que ele já tinha a parafusadeiras e os parafusos Phillips. Isso constrói um novo modo de fazer, uma velocidade, né, do tempo. Então, na verdade, o que vai mudar, que vai fazer essas alterações dentro pensando na cenotecnia, né, no modo de produção dos bastidores da cenografia, são essas questões assim ferramentais de evolução tecnológica. Depois a automação também, né, que automação das varas, né, que antes era tudo feito em vara de madeira e corda de sisal grossa, tinha que levantar tudo à mão. Muitos teatros ainda tem, né, tem espaços que evoluem, também tem espaços que ficam cabreiros, ficam com tecnologias antigas, porque é dentro do nosso contexto, né, do Brasil, todos os espaços, né, eu estou aqui falando de Goiânia, os teatros que tem, o período né, do histórico de teatro aqui, né, Goiânia tem o quê? Tem 90 anos, é uma cidade muito nova. Agora, os teatros, né, de São Paulo, o próprio Teatro da Paz, né, que a Ésia falou que foi construído no período da borracha, cada um tem uma evolução e uma contínua evolução de acordo com o seu tempo de criação, seu tempo histórico, né, o seu contexto histórico, e a necessidade de continuar sendo utilizado, porque muitas vezes, né, muitos teatros fecharam no período da ditadura, né, fecharam e não, muitos espaços teatrais fecharam e não voltaram a existir. Na pandemia, né, muitos espaços também fecharam. Então, assim, o que eu estou falando de modo, assim, levantando um monte de coisas que eu estou pensando o que é importante, né? Pensando no que é importante para a alteração e para ser relevante na construção dessa narrativa cenográfica que se faz pelos bastidores, né? Pelos técnicos e que constrói também a narrativa do teatro, né? Brasileiro. São feitos tanto dessas questões evolutivas técnicas, né, quanto das formas como eu falei, dos períodos, as formas de encenação e de produção, né, que, por exemplo, o Jorge que trabalhou, que tem uma experiência de 20 anos. Ele trabalhou 5 anos no Teatro Municipal, né, de acho que 65 até 79. E ele tem essa experiência do municipal, no Teatro Municipal, num período muito antigo, que foi onde ele conheceu muitos mestres, e aprendeu com esses mestres e com esses, né, com esses técnicos que, por uma improvisação, por uma falta de material, né, ou por falta de recurso,
e de tecnologia da época, você vai aprendendo, né, conforme aparece cada espetáculo, cada encenação, e ao longo do tempo elas foram mudando e aumentando a complexidade. O tipo da encenação no sentido de especificidade estética e conceitual e ligada a cada período do tempo, né, da nossa história. Então, quando ele participa também trabalha 20 anos com a Cooperativa Paulista de Teatro, ele participa, ele trabalha com muitos grupos diferentes, grupos menores, né, grupos maiores, mas assim, ele tem a possibilidade de com cada encenação menor ou maior, né, e com cada tipo de grupo ter um andamento diferente, uma necessidade de cenário diferente, e os materiais também vão se alterando, né, com o tempo já mais interessante, né, do que do primeiro livro, da década de 70 para 80, já na década de 80 começa a explodir, assim, uma série de pesquisas com materiais diferentes, né, primeira vez que ele vê também um espetáculo feito todo, né, na verdade um show musical da Liza Minnelli, que ele fica em choque com aquele tipo de construção toda de ferro, né, com os tipos de trava que ele nunca tinha visto. Ele fica na cabeça dele por um tempo para pensar como que ele poderia produzir, construir aquilo em madeira, ou como que ele poderia, né, replicar aquilo de outra forma, né. Eram materiais, era um espetáculo que veio todo de fora, então tinha toda essa estrutura de ferro, esses andaimes, na verdade, praticáveis de ferro, com os tampos de acrílico, que acho que foi em 77, era muito, assim, era muito irreverente para a época. Então, ele ficou com aquilo na cabeça, e depois, mais para frente, com a criação da cooperativa, né, da cooperativa dos técnicos, né, o LAC, Laboratório de Artes Cênicas, que também está dentro das histórias que ele conta, né, que é uma ideia de construir um espaço para juntar todos esses técnicos que não tinham espaço para construir, né, porque entre década de 70 e 80 não tinha galpão para se construir, cada um trabalhava, né, em um teatro, os cenários eram construídos dentro dos teatros, então tinha uma precariedade também nesse sentido, né, não tinha espaço para ser produzido. E então, só mais para frente que tinha a possibilidade de se juntar para poder alugar um espaço para produzir, porque isso era muito poucas pessoas que tinham espaço para produzir ou para criar novas formas. Então, assim... Rosana, só como a gente está encaminhando para o final, se você puder ir concluindo, que agora a gente tem pouquinho tempo. Sim, ficou pouco tempo. Então, eu estou levantando, assim, conversando, catando alguns pedaços, assim, das histórias do Jorge como cenotécnico. Tem muitas coisas para se pensar e se falar nesse sentido dos bastidores, mas, assim, o que me fez, o que me trouxe, né, para pensar isso foi pensando nos períodos, foi o próprio período de pandemia, que fechou muitos teatros, muitos espaços, os técnicos ficaram durante muito tempo, foram os primeiros a pararem, né, e provavelmente os últimos que voltaram a trabalhar. Então, foi um momento importante nesse histórico de narrativas e também desses bastidores. Foi um momento que, forçadamente, a gente começou a parar e pensar um fechado para balanço, né? Assim,
para pensar sobre o próprio trabalho, para trocar ideias sobre o próprio trabalho, teve muitas iniciativas no sentido tanto de apoio imediato para cesta básica, auxílio financeiro, né, vaquinha online, algumas coisas assim, quanto iniciativas no sentido de agrupar esses técnicos, esses trabalhadores, fazer um mapeamento, já que todo mundo estava em casa, né, para poder falar sobre seu trabalho, trocar, né, igual a gente está falando aqui, de 3 estados diferentes, para cada um trocar ideias sobre como é essa construção em cada espaço, em cada lugar, como é o trabalho de cada um, e também gerar material, registrar isso, né? Inclusive de algumas pessoas, tem depoimentos de pessoas muito importantes, relevantes, né, na construção, tanto cenógrafos, cenotécnicos, iluminadores, enfim, né, toda a parte técnica, de pessoas até que se foram na pandemia e que tem esses registros gravados, registro que é importante para pesquisa futura, registro, iniciativas também de fazer aulas online, né, oficinas online, de fazer um banco de muito sabe? Foram muitas coisas importantes e essas conversas. Eu tenho porque não dá muito tempo de falar, mas eu queria falar assim, que tem a iniciativa da Teia BR, que foi muito importante, muito importante para fazer esse mapeamento, né? Tem a iniciativa do o Papo da Coxia, que tem os vídeos no YouTube também, tudo isso tem YouTube, Instagram, Facebook. Aí teve o fundo, teve alguns fundos também de apoio, SS, Técnica SP. Então, foi muito importante, tanto para estarmos aqui, mas enquanto iniciativa em momento único para estar pensando sobre isso, né? Muito eu acho legal. que... Maravilha. Acho que é isso. Então, gente, bom, nós íamos abrir para um bate-papo, né? Mas foi tanta informação, tanta coisa que vocês trouxeram, que eu vou tentar fazer assim um apanhado rapidinho, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu essa noite. Acho que o Márcio trouxe uma questão histórica muito importante, né? Que foi o teatro, a cenografia em São Paulo nos anos 70, a época da ditadura, a censura, como os cenógrafos lidavam com essa questão, a importância do Flávio Império na formação de uma geração muito importante de cenógrafos que viriam depois. A professora Ésia trouxe a riqueza da cenografia num evento específico que é o Festival de Ópera do Teatro da Paz, em Belém do Pará, e como essa troca com artistas estrangeiros e os artistas locais paraenses, os cenógrafos, principalmente, os figurinistas, como isso enriquece também o trabalho feito lá, e a importância também da relação da escola com esse festival e da formação de uma nova geração de artistas, né? E a Rosana trouxe uma coisa muito interessante, que é o fazer técnico, né? Que são os artesãos, os técnicos, e como é importante esse domínio da técnica, né? E como essa transmissão de conhecimento técnico é feita de uma geração para outra, né? E os desafios contemporâneos desse aspecto técnico da cenografia, né? Da construção de uma narrativa através de novos desafios que vêm surgindo também através de novas tecnologias, né? Então, acho que vocês 3 trouxeram aspectos super interessantes e que contribuem muito para o debate da cenografia, né? Eu queria ver
se tem alguma observação ou alguma pergunta da plateia para a gente deixar aí em aberto ou para uma resposta rápida, né? Aqui tem Viva o Festival de Ópera, muito enriquecedor. Alunos da Mariterra aqui presentes, foi maravilhoso. Narrativas potentes a serem refletidas e processadas, riquíssimo. Realmente foi muito rico. Eu agradeço demais, não apenas no meu nome, mas no nome de quem acompanhou, porque eu acho que tem muita informação aí. E queria pedir para vocês, olha, a gente tem 1 minuto, então 15 segundos para cada um dizer um adeus para esse evento que nós tivemos. Pode ser, Márcio? Pode ser. Eu sinto que eu me deixei levar pela raiva aos censores e gastei muito do meu tempo falando da mediocridade deles e não falando pouco do Flávio Império, né? O Flávio é meu herói, digamos assim, né? E ele, como todo herói clássico, ele realizou todos esses trabalhos quando a ditadura acabou, ele morreu num dia 7 de setembro de 85, depois da Diretas Já e etc. Então ele se foi como os heróis clássicos. E isso é lindo. É uma herói. perda irreparável também. Irreparável também. Obrigado aí pelo espaço, foi legal, gostei muito. Muito obrigado. Professora Ésia. Então, também é legal todos os debates. Eu acho que assim, o que eu mostrei, né, o Festival de Ópera, ele permite que a gente faça coisas que, por exemplo, a ditadura jamais permitiria Adão e Eva nu, né, no palco, né, como foi, que até hoje, se a gente coloca um corpo nu em cena, ainda causa, né, algum problema em algumas pessoas, mas a ditadura jamais permitiria isso, como falar de demônios, né, coisas assim, que até pouco tempo, né, no nosso governo passado já seria um problema. Então, a ópera permite, esse festival, né, permite que a gente experimente e vivencie espetáculos de uma dimensão que a gente talvez não tivesse a oportunidade, né? Então, é patrocinado pelo governo do estado, e aí os cenógrafos podem sonhar, os cenotécnicos, né, podem ter um trabalho maior de desenvolvimento, mas você precisa pensar realmente na formação, porque os cenotécnicos, como ela falou, todos esses profissionais, eles não vivem eternamente, então tem que existir uma formação para que seja substituído. O Ribamar, que é o cenotécnico do Teatro da Paz, já é um senhor, não é novinho, então né, a gente precisa ter a realidade da vida. Então, os cursos de formação, o teatro mesmo precisa abrir para que forme novas pessoas, novos talentos, para que tenha essa continuidade nesse trabalho maravilhoso, não só do festival, como qualquer outros espetáculos, que ele trabalha para vários espetáculos, o Ribamar, né? Seria o que o Jorge Ferreira daqui, paraense. Maravilha. Então, queria agradecer a todos, muito obrigada. Obrigado, professora Ésia, muito obrigado. E Rosana? Eu queria só falar também que, pensando hoje no Dia das Mulheres, né, que teve uma evolução de participação muito grande, assim, de técnicas de procura, e desde que começaram os cursos também, essas partes de formação técnica, que é muito pouca, né, assim, é muito insuficiente para a quantidade de trabalho que tem, mas é quase 50%, na verdade, eu acho que a procura é maior das mulheres do que dos homens, então, assim, tem muitas mulheres em todos esses lugares dos bastidores também, que isso é muito importante. Só mais uma coisa que eu falei com o Jorge hoje, e ele falou que, ele só falou assim, tomara que dê tempo de abordar
o tempo disponível para a construção de cenários, que é um absurdo. Ele falou que, assim, é isso, tem muita demanda e muito pouco tempo para construir. Poucos profissionais. Sempre, né? Sempre essa limitação, né? Mas, enfim, olha, eu agradeço demais a oportunidade, aprendemos muito com vocês três, e acho que espaços como esse são muito importantes para a evolução da cenografia no Brasil. É mais um tijolinho na construção dessa educação, dessa pedagogia para a cenografia. Então, muito obrigado pelo convite, Telume e Cerrone, obrigado, SP, Escola de Teatro, e obrigado aos parceiros, Márcio Tadeu, professora Ésia Neves e Rosana Rocha, por essa noite, que foi muito enriquecedora para todos nós. Muito obrigado, gente. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite.